Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Começando bem a semana, como sempre, né, com questões imobiliárias e urbanísticas, a amiga Débora de Castro da Rocha, seus convidados especiais, afinal de contas, aquele escritório é recheado de profissionais qualificados, e hoje nós estamos aqui com Edilson Santos da Rocha, outro querido amigo, e eu falo para todos que eu não me sinto assim, numa roda de juristas tão somente, né? Mas numa roda de pessoas que gostam, que amam os princípios da Constituição Federal e que fazem valer no dia a dia. Por isso que essa live é tão aguardada. Débora e Dilson, como sempre, muito bem-vindos, meus amigos. E vamos para a temática de hoje. Débora, já toma frente. Obrigada, minha amiga. É sempre um prazer estar aqui, né? Um pouquinho atrasados hoje, mas todos sabem aí que a gente também, né, tem a correria do dia a dia, né? Mas o que vale é estar aqui, né? Ficamos aí 2 semanas ausentes por alguns probleminhas aí pessoais, de saúde. Infelizmente, a Covid acabou nos acometendo também, mas graças a Deus já nos recuperamos, estamos novamente aí no escritório, né? E agora, voltando com força total com a nossa série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, para discutir a exceção de pré-executividade pelo uso econômico do bem, e quando a gente fala de execução fiscal, que vai lá para a bitributação. Olha só, parece um monstro, né? Um bicho de 7 cabeças aqui, e como eu sempre falo, na nossa série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, a gente não fala somente do direito do imóvel, do bem, da vida, né? O direito imobiliário, o direito urbanístico, eles se interconectam e se conectam o tempo inteiro com as outras áreas do direito. Não há como trabalhar com direito imobiliário, com direito urbanístico, sem fazer estas conexões que são imprescindíveis, primeiro, para você trabalhar, segundo, para você fazer um bom trabalho, terceiro, para você pensar sobre esses aspectos de forma macro mesmo, conseguir se desenvolver, né, e conseguir também identificar pontos importantes aí até para salvaguardar direitos, inclusive aqueles que a nossa amiga Janaína falou aqui, aqueles que são constitucionalmente previstos e que são aí o cerne do nosso sistema jurídico, não é mesmo? Então, quando a gente fala aqui de bitributação, especialmente aqui, exceção de pré-executividade, a gente fala justamente de situações em que se promove uma expansão urbana daquele município, que é muito corriqueiro aí em várias regiões que a gente conhece, inclusive aqui mesmo, região metropolitana de Curitiba, né? Vemos muitas situações assim, que o município começa a expandir, tem todo uma situação aí que envolve aí a discussão de área, se aquela área ainda é uma área urbana, ou melhor, se ela ainda é uma área rural, se ela não passou a ser expansão urbana, e quais seriam os requisitos, então, para você poder aí fazer incidir o IPTU, né, e até mesmo no município entender que aquela área, então, passou a ser uma área urbana e, portanto, passível de incidência do IPTU. Então, aí, quando a gente fala da bitributação, é justamente nesses casos, né? Muito dificilmente alguém que esteja aí passando por uma expansão como essa não tenha já se deparado com uma situação assim, de ser bitributado, de ter uma execução fiscal correndo, tramitando em seu desfavor, justamente porque aquela pessoa, talvez desavisadamente, acabou apenas ou continuou pagando apenas ali o seu ITR, como já vinha costumeiramente fazendo. Então, não está errada essa pessoa, até porque não existe um entendimento no sentido de que, porque o próprio CTN, ele fala ali que 2 requisitos já estando presentes ali, meio fio ou calçada, com canalização de água da chuva, ou abastecimento de água, por exemplo, já seriam suficientes para demonstrar ali que recai sobre aquele contribuinte o dever de pagar o IPTU, por exemplo. Mas hoje, até pelas decisões, inclusive, do próprio STJ, se verifica que não basta apenas olhar para a situação de forma objetiva, ou seja,
esses requisitos não são absolutos, pois há a possibilidade de que se admitam, então, a existência aí de um imóvel localizado aí na região rural, enfim, ou que ele não tem esses aspectos, que não seja passível, então, de IPTU, enfim, ou que ainda esteja na região urbana e que não seja passível de IPTU, até mais ainda até do que na região rural. Então, quando você olha para isso, até esse entendimento que está, inclusive, no recurso especial 1.112.646 lá de São Paulo, ele vai justamente nesse sentido, porque não se considerou tal regra lá do CTN como sendo absoluta, pois se admite, então, a existência aí de um imóvel localizado em região urbana, que tenha 2 ou mais aspectos daquele ali, ou daqueles que estão conformados ali no CTN. Então, nesse sentido, quando você se depara com uma situação como essa, você que contribui, que paga o CITR e ainda está sofrendo com uma execução fiscal, justamente visando aí a cobrança desse valor decorrente aí do IPTU, você pode perfeitamente bem, considerando-se que está havendo a bitributação, se insurgir em face desta cobrança, desta CDA, dessa certidão de dívida ativa, através da exceção de pré-executividade. Aí você pode dizer, tá, mas não tem previsão, até talvez nossos colegas que militam na área, né, ou mesmo aí pessoas que têm curiosidade nesse assunto, ou que já ouviram falar, né, eventualmente, falar, não, mas não tem essa previsão. A questão é que, nestes casos, eu posso me servir sim, da possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade, justamente porque a medida se restringe a matérias de ordem pública. E, então, neste caso, claro que a bitributação é uma questão que enseja a nulidade, e logo eu posso me servir da exceção de pré-executividade para tentar reverter, ou melhor, para reverter esta situação. Mas claro que vale a pena destacar aqui que uma situação como essa, sem sombra de dúvida, demanda que haja a comprovação documental do uso econômico do bem para fins ou atividades rurais. Então, se eu, por exemplo, estou passando por uma situação como essa, você que é nosso amigo, que nos acompanha semanalmente aqui na nossa série, está sendo submetido a uma cobrança indevida de IPTU, deve, antes de mais nada, então, se ater à necessidade de apresentação, de demonstração documental de que você utiliza realmente aquele bem, aquele seu espaço, aquela sua área, para a prática de atividades relacionadas aí, então, as atividades rurais. Então, isso é imprescindível para que você consiga, aí dentro dessa nossa perspectiva, demonstrar que não seria, então, oportuno, apropriado, devido aí o pagamento do IPTU. Vejam que, então, nestes casos, é plenamente lícita a utilização, então, da exceção de pré-executividade, muito embora ela não tenha a característica, por exemplo, do embargos à execução, que seria, claro, um mecanismo ou um remédio processual muito mais abrangente, no sentido de que você pode produzir provas e, enfim, trazer toda uma técnica jurídica, produção, enfim, de ilação probatória, mas a exceção de pré-executividade, ela ataca ali na veia o problema, né? Ela vai direto ao ponto, né? Justamente porque ela está amparada pela possibilidade de utilização em casos em que você tem uma matéria de ordem pública sendo discutida. Então, você se utiliza da exceção de pré-executividade ali nos moldes, inclusive, aí da súmula 393 do próprio STJ, no sentido de que você tem ali uma nulidade daquela CDA, aquela certidão de dívida ativa, com vistas à extinção desse processo de execução fiscal. Então, meus amigos, como eu falo para vocês, na área imobiliária, nós temos várias nuances, né? E por isso que a nossa série ela é completamente amparada pelas inúmeras áreas do direito, né? Não tem como nós sobrevivermos aqui, defendermos direitos, pensarmos, inclusive, sobre essas questões, senão à luz das demais áreas e especialmente aí do nosso direito constitucional, que sempre está presente nas nossas reflexões,
amparando os nossos discursos, as nossas teses e essas elucubrações todas que sempre são em prol aí do nosso fantástico direito imobiliário, urbanístico, especialmente em prol aí da defesa e dos interesses, né, de todos que estão aí, claro, em busca, né, de uma solução para problemas como esse que a gente apresenta hoje, minha amiga. Então, assim, não vou me prolongar mais, porque tem muitas questões ainda que são trazidas e melhor vão ser desenvolvidas aí de forma ampla pelo Edilson, que também se debruçou muito sobre o estudo aí dessa matéria, minha amiga. Mais uma vez, né, aquele tema, aquelas reflexões que já estão sendo rotineiras aqui, no sentido de fazer com que as pessoas enxerguem particularidades na hora de se identificar um imóvel, quer seja ele urbano, rural, e as complicações, né, oriundas dessa falta de reflexão, se for o caso, falta de cuidado no momento apropriado. E agora, nós já vamos passar a palavra também para o Edilson, que eu sei que, né, se dedicou aí à matéria e vai nos presentear com algumas informações. Edilson. Olá, meu áudio tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Tá. Perfeito? Ok, vamos lá então. Primeiramente, né, como de praxe, sempre agradecer à doutora Jaina, a Débora, né, pela oportunidade de estar aqui explanando um pouco do nosso conhecimento e trazendo um pouco, né, de informação para os ouvintes, né, agradecendo os ouvintes também que estão aí nos prestigiando. O título é bem longo, né, do tema, né, então, né, nada como começar, né, falando sobre o título. Então, a hipótese, ela é bem específica a respeito da cobrança, né, de IPTU ou ITR. Então, a especificidade, né, do tema, ele acabou dando um título, assim, bem extenso, mas é interessante a gente fazer uma análise, né, bem específica do título, para que se possa entender o porquê da gente estar trazendo para vocês a hipótese de exceção de pré-executividade. O primeiro ponto é que a exceção de pré-executividade, ela não necessita de dilação probatória e ela pode ser oposta dentro da própria execução fiscal. Não é necessário também que se calcione o juízo. Então, há grandes vantagens em si opor, né, em si apresentar uma exceção de pré-executividade na hipótese de execução fiscal. Então, a ideia aqui, então, é trazer como hipótese, né, de primeira mão, assim, para que aquele que está sendo executado, ele busque, primeiramente, saber se há a hipótese de nulidade, né, de uma questão legal dentro daquela execução. Então, a gente tem aqui duas formas de apresentar oposição à execução fiscal. Uma, os embargos à execução, que demandam dilação probatória, a necessidade de calcionamento do juízo, e, por outro lado, a gente tem a exceção de pré-executividade. Essa segunda medida, ela é bem mais restrita, né? Então, ela só pode trabalhar com questões de ordem pública, né? Então, essa questão de ordem pública, ela tem que ser comprovada de plano, né? Então, não pode haver necessidade, não pode haver a necessidade de dilação probatória. Ou seja, não apresenta os documentos, o juízo entende pela nulidade e declara extinta a execução fiscal. Então, aqui, a exceção de pré-executividade, então, ela vem em paralelo aqui na discussão em relação aos embargos à execução e o uso econômico do bem. O uso econômico do bem é que nós estamos tratando, daí, no caso daquele imóvel que saiu, né, que estava anteriormente em uma área rural, ele passando para a área urbana, há que se discutir, né, dentro desse procedimento de execução fiscal, o seu uso econômico. Então, é necessário que o contribuinte que está sendo executado, ele demonstre, mediante documentação, que não enseja a dilação probatória, que o uso econômico do bem, ele está sendo de ordem rural. Então, são aquelas atividades agrícolas
estão sendo mantidos naquele imóvel. Assim, o imóvel ele pode ser, né, ele pode se manter naquele regime fiscal tributário do pagamento do ITR, onde o pagamento é feito para a União, né, mediante cadastro no INCRA. O cadastro no INCRA, ele acaba sendo, ele deve ser demonstrado perante o juízo, né, de execução fiscal. Então, aqui, a gente vai tratar, né, da exceção de pré-executividade como hipótese de nulidade decorrente da bitributação, IPTU e ITR. Ou seja, né, a União cobra o ITR e, ao mesmo tempo, o município cobra o IPTU. Então, a explanação se dará por dois aspectos que se complementam. Nós temos os aspectos de ordem material e depois a gente vai adentrar nos aspectos de ordem processual. Acerca dos aspectos de ordem material, a bitributação ela se refere à condição em que o contribuinte é tributado de forma duplicada. Isto é, quando a incidência de cobrança de dois direitos públicos, nesse caso, a União e o município. Então, esses dois entes de direito público estão tributando aquele contribuinte sobre o mesmo fato gerador. Isso gera bitributação. Então, essa hipótese de bitributação ela é muito comum. Então, seria a acumulação do pagamento do IPTU com o ITR. Então, o IPTU é arrecadado pelo município e o ITR é arrecadado pelo INCRA, mediante cadastro, etc., para imóveis rurais, em regra. Porém, né, na hipótese desse imóvel ter passado para o município, é possível que se mantenha o pagamento do ITR, que, por sinal, o valor é bem mais baixo que o IPTU. Daí a importância da tentativa, né, do contribuinte de se manter no pagamento do ITR ao invés do IPTU. Então, essa regra, ela foi estipulada pelo Decreto-Lei de 5766, ou seja, ela é bem antiga já. Então, é uma regra lá de 1966, que foi recepcionada pela Constituição de 67, que aí nós temos depois o CTN. Então, nós temos regras tributárias que já são anteriores à Constituição de 88, que por sinal também foram recepcionadas pela Constituição de 88. Então, o artigo 15 do Decreto 57 de 66, ele fundamenta o afastamento da legitimidade da cobrança do IPTU em prol do ITR, mediante a comprovação, né, do uso econômico do bem, mediante a exploração agrícola, pecuária ou industrial, sobre os quais incide tributo sobre a competência da União. Então, nós estamos tratando aqui de uma exceção ao princípio da territorialidade. Então, essa exceção, ela é pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite que mesmo o imóvel localizado em território urbano, ele pode ser tributado pela União, né, mediante o pagamento do ITR. Então, essa matéria está sacramentada pela jurisprudência, né? Então, ela se baseia, então, pela destinação dada ao imóvel e não ao território. Aí que se define, né, como é que a quem é que se vai se pagar o tributo. Então, essas eram as considerações materiais, né? Agora a gente vai passar algumas questões processuais. Então, a bitributação do IPTU com o ITR é considerada pela jurisprudência como uma questão de ordem pública. Daí a possibilidade de se utilizar da exceção de pré-executividade. Porém, né, voltando lá sobre a questão da não possibilidade de dilação probatória, deverá ser comprovada, então, a bitributação mediante a apresentação de provas documentais irrefutáveis. Ou seja, não cabe, então, dilação probatória, não cabe perícia, não cabe audiência, é simplesmente apresentar o documento, o juízo de execução entender que aquele documento demonstra, né, que está ocorrendo a bitributação e que essa bitributação está sendo nula de pleno direito, né? Então, nesse caso, caberá ao contribuinte apresentar o cadastro junto ao INCRA, né? Ou seja, não basta eu simplesmente afirmar que estou exercendo o uso econômico do bem em atividade agrícola,
mas eu tenho que demonstrar que eu estou cadastrado junto ao INCRA, e o certificado de cadastro de imóvel e atestar a idoneidade das informações, né, quanto à destinação rurícola do imóvel, né, ou seja, eu tenho que demonstrar que realmente eu estou exercendo economicamente o bem em atividade rural. Isso tem que ficar devidamente comprovado nos autos. Não há como dizer assim, olha, eu exerço atividade agrícola e vou comprovar mediante testemunha. Isso não cabe, né? A prova ela tem que ser uma prova cabal e irrefutável. Então, nessa hipótese, né, aí é cabível, né, a apresentação de exceção de pré-executividade. Então, fazendo um apanhado geral, então, nós estamos dentro de uma hipótese de cobrança concomitante de IPTU pela União, IPTU pelo município e ITR pela União. Então, né, nesse caso, nós temos uma hipótese de bitributação, né? A hipótese de bitributação ela é vedada pelo ordenamento jurídico, então, ensejando, então, uma ilegalidade, que, por sua vez, torna nulo aquela certidão de dívida ativa, a CDA, né? Então, aí cabe, sim, a arguição de nulidade da CDA, que enseja, então, a exceção de pré-executividade mediante provas irrefutáveis. Por fim, né, junto a todo esse aparato, é possível, então, pelo contribuinte, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, eram essas as considerações, né? Eu procurei fazer um apanhado geral para fazer toda essa conexão entre as questões materiais e processuais para se entender quando é que cabe a exceção de pré-executividade, né? Então, a exceção de pré-executividade, ela não pode ser uma medida utilizada simplesmente por ato protelatório ou na tentativa de se utilizar de uma medida, vamos dizer assim, seria mais fácil, entre aspas, do que um embargo à execução, porque os embargos à execução, eles são mais complexos, eles exigem calcionamento do juízo, é necessário que se faça pleito liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito, então seria, em tese, mais complicada, mas a exceção da pré-executividade ela tem que ser usada com cautela, porque, primeiramente, você tem que conferir se esses requisitos estão sendo cumpridos para, posteriormente, se faça, né, então, a oposição ao pleito tributário de forma correta, né. Então, essas considerações, eu passo a palavra de volta para a doutora Janaína. Muito bem, olha só, né? Quem tem, então, um imóvel rural ou nas proximidades, tem que refletir qual que é a finalidade, qual que é a característica, trazer as provas corretas, certas, e aí buscar um pleito devido, né? Claro que nós vamos precisar de bons profissionais, sem dúvida, mas nós precisamos refletir sobre isso, vale a pena as pessoas verificarem se não estão pagando realmente 2 tributos que são completamente distintos entre si. Muito legal. Mais uma vez, obrigada pela participação. Questão? Pode falar. Então, nós estamos tratando aqui da hipótese de execução fiscal, né? Mas na hipótese em que o contribuinte ele se depara recolhendo tributos de forma em forma de bitributação, né? Pagando tanto para a União quanto para o município, ele pode ajuizar uma ação para restituição desses valores, né? Com repetição de débito, inclusive. Olha aí, ó, mais uma dica que ultrapassa a temática de hoje, como bem ressaltou Edilson, né? Na parte de execução, mas veja que temos muito ainda para questionar, para argumentar, muito para buscar dentro desse mundo do direito imobiliário e urbanístico, como diz a Débora, aqui todas as segundas-feiras, com raríssimas exceções, pessoal, porque além de tudo, nós também temos as atividades aí como juristas, e elas são intensas, mas Débora e toda a sua equipe sempre estão aqui, né, nos brindando, nos presenteando com essas informações.
Débora, sensacional, sensacional a temática, muito bem apresentada, explanada, né? Edilson trazendo os detalhezinhos muito legais, minha amiga. Que bom, minha amiga. A gente sempre fica feliz, né? Porque é isso que a gente quer com o Inloco, é justamente seguir aí esse teu preceito, né? O que te move até, inclusive, né? Como a mãe do Inloco, né? No sentido da gente sempre compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? Sempre aprender muito mais do que compartilhar, porque bem ou mal a gente também sempre estuda para poder trazer aqui, né? Esses conhecimentos, né? Então é gratificante para a gente. E a gente sempre agradece cada vez mais pela audiência e por todos que nos acompanham aí, né? Nessas nossas missões aí, né? Dentro do direito imobiliário urbanístico. Muito legal. Eu quero agradecer vocês. Já estamos aguardando aí a próxima segunda-feira com as temáticas, porque aqui nessa série a gente sempre finaliza com aquele gostinho do que eu quero mais. Por isso que se torna tão gratificante estar com vocês aqui todas as segundas-feiras. Beijo bem grande, pessoal. Não esqueça que hoje nós temos Em Tempos de Saúde com Marcela Jaboc também daqui a pouquinho. Beijo para todos, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.